Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória do Flamengo 4-2 contra o Al-Ahly. Acredito que essa é a pronunciação mais correta possível. Não vou me arriscar tanto aqui com vocês. Já madrugada no Rio de Janeiro, passei boa parte do dia fora, estava ali pelo lado da Barra da Tijuca, mas consegui acompanhar uma boa em si o jogo do Flamengo. Ainda estava em casa, só que pós-partida foi uma correria para ir para a rua, então não consegui falar com vocês por aqui antes em si, logo digamos que depois da partida. Mas no meio de toda essa correria fora de casa, escrevi sobre esse jogo. Inclusive me segue lá no Instagram, @canal do Jonathan Lucas. Muitas vezes eu estou escrevendo sobre os jogos, sobre os jogadores. Consegui escrever tranquilamente sobre o jogo, mas parar para gravar só agora mesmo. Então não tinha como não comentar sobre essa vitória do Flamengo, digamos que essa conquista do terceiro lugar, porque no geral em si foi um resultado importante. Dá para imaginar que se o Flamengo não conseguisse vencer essa partida, se o Flamengo perdesse e terminasse em quarto lugar no Mundial, seria um caos, seria problema, crise. Possivelmente o Flamengo ia voltar do aeroporto com protesto da torcida, todas essas coisas. Então venceu e digamos que amenizou um pouco o que aconteceu na semifinal. Então eu acredito que essa vitória, o terceiro lugar, dá pra gente olhar por esse lado, mas um jogo em si movimentado, com algumas coisas bem interessantes que aconteceu, envolvendo os personagens, do Flamengo principalmente, que vale ser comentado. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração. Falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Tu que me acompanha aqui diariamente, a cada resenha, pode até achar repetitivo o que eu falo aqui, mas eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos, minha primeira meta no canal, então eu preciso muito da sua ajuda, da sua colaboração, da sua moral. Então clica nesse botão vermelho, faz sua inscrição, fortalece a correria. Dá uma olhada nas playlists, tem uma parte ali que é só sobre o Flamengo, tem muitas coisas que eu já falei sobre o Flamengo, coisas antigas, recentes, tem muita coisa boa aqui nesse canal. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, um jogo em si que o Flamengo teve bons momentos. Eu vou dizer para vocês que não foi uma partida assustadora do Flamengo, igual foi na semifinal. Na semifinal não gostei do Flamengo em nenhum momento. Hoje eu percebi que o time estava com uma postura um pouco diferente. O time desde o início já estava ali trocando passes no campo de ataque, tentando fazer o gol. Inclusive ali antes dos 10 minutos o Flamengo já tem um pênalti ali. O Varela sofre o pênalti, o Gabigol vai lá e converte. Então eu percebi que o Flamengo entrou com uma postura um pouco diferente, sabe? Então fez o gol no início, depois teve momentos complicados. No geral, em si, olhando para tudo que aconteceu na partida, o Flamengo, o desempenho, a gente pode dizer que mais uma vez ficou evidente o quanto o Gabigol e Pedro são diferenciados, quanto os caras são muito bons, até num time bagunçado, num time que ainda não tem, digamos que um padrão, os caras conseguem sobressair, cada um fez 2 gols na partida. O Pedro terminou o Mundial muito bem, sendo o artilheiro da competição. Então, nesse jogo, eu vi que, eu posso dizer que do meio de campo ao ataque, as coisas funcionaram um pouco, sabe? As coisas, digamos que desenrolou um pouco ali em alguns momentos da partida, não o jogo todo. Tanto que eu percebi o Arrascaeta com mais solto em si para jogar, digamos que acertando passes, sabe? Quase marcando um gol, inclusive, que foi anulado ali no finalzinho. Então, bem diferente da partida de estreia. O Arrascaeta, eu acredito que ainda não está bem fisicamente, não está 100%. Acredito que a parte física está complicando para ele, mas eu vi um Flamengo ali do meio de campo ao ataque, principalmente envolvendo o Gabigol, Pedro, que marcaram na semifinal, e o Arrascaeta, que a gente pode dizer que não está aquele Arrascaeta que a gente está acostumado. Eu percebi algo diferente ali, sabe? Principalmente o Arrascaeta. Um Flamengo um pouco mais leve ali, com mais vontade, com mais garra e com mais entusiasmo ali da parte da frente em si. Então, funcionou, fez gols, todas essas coisas, mas mais uma vez o sistema defensivo deixou, digamos que falhas. O sistema defensivo mais uma vez deixou escancarado, a gente pode dizer aqui, problemas, sabe? Seja na parte coletiva ou na parte individual, sabe? O Flamengo cometendo erros bobos.
uma parte em si que eu achei bem interessante falando do sistema defensivo, que ali aquela cena em si do Santos defendendo o pênalti, muito interessante porque o Santos tem sido muito questionado, terminou 2022 em alta, fazendo grande defesa, mas até então nessa temporada tá abaixo, tanto que antes dessa defesa do pênalti, teve lance de bobo que eu percebi que era bola pro Santos encaixar, o Santos simplesmente soltando, sabe? Algo assim, bem inexplicável, o que estava acontecendo, parece que estava faltando confiança, sabe? Não sei, muito esquisito o Santos no jogo, e ele vê a chance dele, digamos que, se reerguer, sabe? Depois de alguns jogos estranhos, abaixo, e foi o que aconteceu. Aquele pênalti que muitos esperavam que ele não poderia defender, ele foi lá e defendeu, sabe? Então, para o Santos, essa defesa do pênalti foi muito importante para o goleiro. Claro que está evidente que o Flamengo tem que ter outro goleiro, um reserva à altura, para que tenha uma disputa no gol, sabe? O Santos não venha a ser o titular absoluto, só ele na posição, isso é bem necessário para o Flamengo. Então, teve sistema defensivo, teve o Santos. Falando em si da arbitragem, eu acredito que aquela expulsão ali do Awali foi um pouco exagerado em si. Ali eu acredito que não era lance para, digamos que, expulsão, porque eu acredito que não foi lance. Ali o juiz foi muito rigoroso na minha concepção do lance em si, em expulsar o jogador, colocar o jogador para fora, sabe? Não tinha tudo para ser um pênalti, uma falta fora da área, mas eu não vi tanto por esse lado, sabe? E até inusitado que depois dessa expulsão, que o Flamengo consegue crescer na partida ao ponto de conseguir fazer o resultado e vencer. Porque até então, naquela altura ali, estava 2-1 e o Flamengo sofrendo que eu falo na parte defensiva. O Flamengo presta a tomar o terceiro gol e complicar pra valer assim na partida. Então, estava 2-1 os caras, o Flamengo sofrendo, eles tendo chance para marcar. E aí depois que tem a expulsão, aí o Flamengo começa a ter um pouco mais de espaço para jogar no ataque. Então o Cebolinha que vem do banco, consegue ter chances, finalizar, consegue, digamos que, ir para cima, dar sequência nas jogadas. Tem interessante a entrada do Cebolinha, mas muito também pelo Flamengo estar com um jogador a mais, sabe? Então isso facilitou para o Flamengo. Aí teve o gol do Pedro ali naquela falha do goleiro, depois teve o gol do Gabigol de pênalti, depois o Pedro no final apareceu para finalizar o placar. Então, no geral, família, no geral em si, um resultado muito importante, sabe? Um resultado fundamental que tira um pouco da pressão que esse Flamengo está sofrendo, sabe? Acredito que depois de conquistar esse terceiro lugar, o Flamengo deixou evidente quanto que esse time tem problemas, principalmente na parte defensiva. Não encaixou, está longe, bem distante do ideal. Esse Mundial foi bom olhando por esse lado, né? Acredito que numa competição maior, que todo mundo está olhando, todo mundo está observando, você consegue observar onde estão os erros, onde estão as falhas. Acredito que o Flamengo, esses 2 jogos no Mundial, ficou evidente aonde que não está encaixando, não está acontecendo, sabe? Então, muito importante por esse lado. E pode ter certeza que se fosse o contrário, se o Flamengo tivesse perdido esse jogo, sabe, não tivesse conquistado esse terceiro lugar, seria um caos, sabe? A volta dos jogadores no aeroporto já teria problema, com torcida, sabe? Ainda tem muitos problemas internos, diretoria, sabe? O Vitor Pereira, mas eu acredito que tudo vai se encaixar. Mas gostei também desse Mundial porque ficou claro o quanto esse Flamengo tem problemas, quanto tem coisa errada nisso tudo. Isso é bom também para poder enxergar e saber aonde que está o erro para corrigir. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa vitória do Flamengo, disputa do terceiro lugar. Resultado realmente importante, fundamental para, digamos que, evitar uma possível crise, um possível caos. Vocês também veem toda essa situação por esse lado? Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!